Cristo, nosso único apelo, nosso amor acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a força, com todo o entendimento. Vamos, minha gente. Isto, porém, vos digo, irmãos. Eu estou lendo em 1 Coríntios 7, do verso 29 em diante, ao verso 31. Isto, porém, vos digo, irmãos. Paulo falando com um grupo de cristãos, um grupo pequeno, comparado com o movimento da cidade de Corinto. Mas nesse grupo ele identifica o que Jesus chamou de igreja, ou o que os apóstolos no início, no livro de Atos dos Apóstolos, designaram como os do caminho. Os hebreus, os em processo, os que não se fixam, mas estão em contínuo processo de peregrinação, os do caminho, porque na realidade a pátria deles está nos céus e nesse mundo eles são apenas peregrinos passageiros. No entanto, naquele ambiente secular, como o de Corinto, que dava significado ao verbo corintianizar, que significava tudo aquilo que carregava a conotação de orgia, de luxúria. Corintianizar, porque tamanha era a situação de luxúria espiritualmente praticada como religião em Corinto por causa do templo de Afrodite, a deusa do sexo. Então é nesse ambiente sobre o qual de vez em quando eu tento trazer você à memória o significado do grupo para o qual ele estava se dirigindo. E esse grupo, não importando o tamanho, mas importando a qualidade da consciência, é que Paulo chama de igreja. Igreja para Paulo não era algo que se apresentasse volumoso e por causa da inegabilidade do seu volume e das suas mega quantidades, tivesse que, pelo tamanho, como um templo de Apolo, por exemplo, ser designado como igreja. No Novo Testamento, o que se designa igreja, quase ninguém sabe o que é nem onde é. Está na casa de alguém, no pátio de um outro, ou num lugar solitário, onde se podia sentar na grama, na sombra. Mas era um grupo de pessoas que diziam: eu acolho a disciplina de Jesus. Discípulo vem de disciplina. Discípulo é aquele que acolhe a disciplina de Jesus, e a disciplina de Jesus não é uma vara, como você entende. Disciplina ganhou a conotação de castigo. A disciplina de Jesus é o ensino, é o modo. Assim como quando Jesus diz a minha doutrina, ele não está falando de uma organização de pensamento estruturado, sistemático, de natureza cartesiana, linear, aristotélica ou de qualquer outra versão. A doutrina dele era a palavra, era o ensino, assim como a disciplina dele é o ensino. E o discípulo é o que obedece o ensino, ou obedece a doutrina como ensino e prática. Pelo amor de Deus, isso é ridiculamente óbvio, mas a maioria não sabe. Então guarde. É para esses indivíduos com essa expectação mínima que Paulo escreve. Ele não está escrevendo para pessoas acerca das quais ele não tenha nenhuma confiança, expectativa.
Ele crê que, conquanto seja um grupo ultra confuso, como eu já tive ocasião de demonstrar aqui dezenas, centenas de vezes, um grupo ultra confuso, cheio de ensinamentos errados, de práticas equivocadas, um grupo todo desarticulado, desnivelado na consciência, na percepção. Tinha alguém transando com a mulher do pai, ao passo que tinha alguém que achava que era mais espiritual do que Cristo. Havia alguns que tinham recebido a palavra de Paulo, mas agora, como ele viajava, não queriam reconhecer a autoridade do ensino dele no Evangelho, só porque eles tinham ouvido 4, 5 outros indivíduos e feito uma síntese própria que nada tinha a ver com o Evangelho que Paulo ensinava. Tinha de tudo aqui. Tinha gente que cria na ressurreição, tinha gente que não cria na ressurreição. Tinha gente que só pensava em dons espirituais e que era totalmente irracional. Gente que tinha uma fé completamente e apenas emocional e descontrolada, histriônica, histérica. No meio da gritaria havia até quem dissesse: maldito Jesus, aleluia. Porque não havia busca de nenhuma racionalidade no que se fizesse em muitos dos grupos e ajuntamentos disso que Paulo aqui designa inicialmente como sendo a Igreja de Deus em Corinto, os santos santificados em Cristo Jesus, que é como ele começa. E aqui no meio dessa confusão, ele identifica também gente sábia, sensata, sincera, íntegra, gente que queria praticar Jesus, praticar o Evangelho, que não ficava olhando para o lado para ter ou não ter estímulo para fazer as coisas, gente que decidira no próprio coração ter, como ele chama aqui, ânimo forte em relação aos seus compromissos de consciência. Dito isto, introduzido isto para a gente ter um pano de fundo, um cenário básico, mínimo, Paulo está falando com eles sobre o fato de que os dias que se avizinhavam, a gente está falando aqui de um período onde Tibérios, o imperador, que tinha sido muito perverso, já tinha morrido, e a gente está entrando agora numa outra fase, que vai culminar com Calígula e posteriormente com Nero. Foi um período de loucura, de insanidade geral no império. E Paulo antevê essa situação, esse clima político, essa loucura do governante. E fala a respeito dos que estavam perguntando por casamento. E ele diz: olha, nessa circunstância, eu não acho uma boa casar, não. Não acho. Não é por nada, o casamento é ótimo, é lindo, é ordenado por Deus. Mas as circunstâncias são perigosas. Pode dar uma loucura na cabeça do imperador e a perseguição correr solta, e nós, cristãos, sermos, não pela primeira vez, eleitos para sermos o objeto dessa transferência, desse ódio, dessa raiva, na tentativa de agradar outros segmentos do império. Então, por causa disso, eu gostaria que vocês não sofressem angústia na carne. Na realidade, eu digo isso, que nesse momento casar não é uma boa, porque eu gostaria de poupar vocês de muita dor.
de separações abruptas, a revelia, mulher para um lado, marido para o outro, filhos, sabe lá com quem mais. Então ele diz: por isso eu vos digo, irmãos, por isso eu vos digo, o tempo se abrevia. Ele está dizendo, esse negócio está chegando, vocês não estão sentindo? A chegada do tempo, do Aeon, desse zeitgeist de ódio, de raiva, de perseguição. Vocês não estão conseguindo perceber os tempos e a abreviação deles, como eles estão correndo contra nós. E vão nos apanhar na circunstância em que estivermos. Por isso, o que resta, olha só a palavra que ele usa, o tempo se abrevia, o que resta, o que sobra para a gente viver diante dessas circunstâncias é a existência num estado total de amor desapegado. O que parece quase incompreensível na cabeça da maioria das pessoas. Amor desapegado, porque nós confundimos amor com apego, confundimos amor com posse, confundimos amor com propriedade, de modo que quanto mais alguém diga que ama, mais essa pessoa, mais esse indivíduo se sente dono, proprietário. Você já viu que todas as declarações de amor vêm seguidas de é meu, eu te amo porque você é meu. Às vezes a pessoa diz que ama, não é nem porque a pessoa é amável, é porque a pessoa é dela. Não interessa nem quem seja a pessoa. Se permitir possuir, se permitir que sobre ele ou ela se diga é meu, então a gente já confunde isso com amor. Embora o amor queira a presença, o amor queira frequentemente possuir, quando é amor entre homem e mulher, especialmente, a palavra utilizada para designar sexo é possuir. Queira possuir, mas mesmo quando é na relação onde se quer possuir, onde é homem e mulher, esse amor que possui precisa também aprender a possuir sem ser o dono, possuir sem ser o amo, possuir sem ser o proprietário, possuir sem a possessividade. É o que a gente vê toda hora nos crimes de paixão. Meu Deus, como é possível? A gente ouve desde criança na televisão e as pessoas não aprendem nunca. Como é possível amar tanto até matar? É porque nunca amou. O amor não mata, o amor não tem o apego que quer possuir até a morte. Esse amor que quer possuir até a morte não é amor. É a patologia da paixão dominadora, possessiva e controladora. O amor quer, mas o amor não quer ser proprietário de nada que não seja uma escolha livre. De modo que o amor nunca possui, o amor recebe a dádiva da entrega e se entrega dadivosamente ao outro. Mas nenhum dos dois é dono de quem se entrega. Assim é amor. Segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo o ensino de Cristo Jesus. Esse amor
que ama sem apego nunca matou ninguém, nem matará ninguém. Não sabe bater em ninguém, não sabe maltratar ninguém, não sabe trancar a porta e a chave por fora para ninguém, para prender dentro. Esse amor verdadeiro é profundamente desapegado. Ele só aceita as trocas livres. Ele só é remunerado pela mutualidade do livre-arbítrio, da livre escolha. Assim é o verdadeiro amor em qualquer que seja o nível, seja pela mulher, seja pelos filhos. Quando passa a hora de você ou cuidar deles ou eles morrerem de fome, a gente tem que ter o desapego de deixá-los ir, de até provocar a ida deles para que eles cresçam, amadureçam. Do contrário, não é amor. Cai no nível da psicopatologia, seja do pai pelo filho, pela filha ou de qualquer figura parental. O amor liberta, o amor estimula a maturidade, o amor fica feliz quando o outro caminha, e o amor não teme o desapego, porque o desapego apenas desapega. Aqui é o apego. O desapego solta. Antes ele não sabe soltar. No amor, o verdadeiro amor desapega. Olha, ajuda, vigia, cuida, conforme a natureza da relação. E Paulo ensina isto aqui. E ele não era budista, ele não frequentou nenhum monastério do Tibete, não foi a Alasca, não. Ele aprendeu isso com Jesus, que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim e para além do fim, porque por eles se entregou, se deu. E deixou todo mundo livre, até para atraí-lo. Então ele diz, uma coisa resta. Nesse tempo que eu estou vivendo agora e que eu vejo chegando celeremente para vocês. Primeiro, que os casados sejam como se não fossem. É o quê? Para não ter cuidado com a esposa, com o marido? Não, claro que não. O amor cuida, o amor se preocupa, o amor prepara, o amor resguarda, o amor protege sempre que a proteção não é doença. Portanto, o que é que Paulo está dizendo aqui quando ele diz os casados sejam como se não fossem? Senão que ele está dizendo ame sua mulher, seu marido, mas se prepare para o tempo que se abrevia. O tempo se abrevia. Esse fim de ano eu conversei várias vezes com várias pessoas da família. Como o tempo se abrevia. O meu tempo, por exemplo, se abrevia. Eu preciso que todos eles me amem sem desespero, sem apego. Porque o tempo se abrevia. Eu não sou mais um garoto, eu sou um homem para quem o tempo se abrevia. E é preciso que quem me ama aprenda a me amar com o desapego do tempo, porque o tempo vai se abreviar e terá uma hora em que haverá essa hora e esse tempo em que eu não estarei aqui. Eu terei que ser amado sem o apego da tentativa de segurar e possuir. Por isso eu espero que as pessoas tenham uma boa memória a meu respeito, porque a boa memória fica no amor que ama sem apego. E Paulo prossegue e diz, mas também eu digo, diante do tempo, da circunstância que vem,
que não só os casados têm que aprender a amar com desapego, como se não fossem, mas também os que choram têm que aprender que tudo aquilo pelo que se chora passa. Tem que aprender a chorar sem sofrimento. Tem que dar o prazo do luto, o tempo saudável. Não pode ficar chorando para sempre. O tempo se abrevia e o que resta é isso. Remir o tempo, porque os dias são maus. Portanto, os que choram, não chorem com o desespero dos sofrimentos que não cessam. O amor ensina a sofrer. O amor tudo sofre, mas não morre de sofrimento. O amor tudo sofre, mas não morre de sofrimento. É preciso aprender a chorar sem o sofrimento envenenador. Eu também digo, Paulo prossegue, que os que se alegrem como se não se alegrassem. Não transformem a alegria de hoje numa idolatria perene. Foi um acontecimento, foi uma hora, foi uma circunstância. Não estabeleçam isso como referência da vida. Alegrias que se tornam referências absolutas da vida produzirão as frustrações mais desanimadoras possíveis diante do tempo que se abrevia e do que nos resta. Se alegre no dia de hoje e não cultue a alegria de hoje em nenhum outro dia da sua vida. É preciso aprender a amar com alegria que celebra o dia e aguarda como gratidão, mas não como expectativa emocional de idolatria. O amor liberta a gente da alegria idólatra. E ele prossegue e diz: e os que compram, o tempo se abrevia, mas a gente compra. A gente faz negócios, a gente não vai parar de viver, porque há uma expectativa de que dias estranhos estejam chegando. A gente prossegue. E ele é prático, pragmático, objetivo e diz: os que compram, os que fazem negócios, façam negócios como se nada possuíssem. Não compre com a loucura, a insanidade de pensar que uma aquisição é uma propriedade que perdura. Não, porque os dias estão se abreviando. Não, também porque você está tendo dias que andam no caminho da brevidade da sua extinção física na Terra. E não porque não há nada que se compre, que se saiba o que será disso que se comprou depois da nossa partida. Você pode comprar um campo para fazer um campo de golfe que vai acabar se transformando num cemitério. Ninguém sabe nada. Você compra um palácio que acaba se transformando numa ruína. Você compra uma casa bela na esquina que depois de um tempo se transforma num prostíbulo porque a cidade mudou. Ninguém sabe de nada, por isso os que compram, comprem o tempo, o momento, o que se pode viver, o que se pode auferir, o que se pode conceder por enquanto. Mas tratem isso como se vocês não fossem donos de nada. Eu às vezes olho ali de cima da minha casa para esse jardim que tanto me agrada, que a gente fez com
tanto amor nos últimos 13 para 14 anos. E, meu Deus, eu não sei o que 1 ano depois da minha morte vai acontecer nesse jardim, se ele estará aqui, se ele será todo arrancado, se ele ficará cheio de urtigas, se ele ficará irreconhecível. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. De modo que Paulo diz, os que compram, tratem tudo como se nada possuíssem. E os que se utilizam do mundo, os influencers, os que se utilizam do mundo, os que usam o mundo para ganhar dinheiro no mundo, os que são negociadores do mundo, os que sabem lidar com as ofertas do mundo e que vendem mundo para o mundo. Esses que se utilizam do mundo, que aprendam a viver como se dele não se utilizassem. Como se dele não se utilizassem. Por quê? Por quê? Porque tudo passa. Porque a aparência do mundo passa. Você vê atrizes lindas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, que estão irreconhecíveis na tentativa de colocarem, de mudarem, de plastificarem-se. Se tornaram mulheres elefante, algumas delas, se automutilando, porque não quiseram admitir que a aparência desse mundo passa. Eu fui moço, olha hoje para mim, cara. A aparência desse mundo passa. Se olhe no espelho. Teve um tempo que eu me olhava no espelho e eu via um rapaz atraente. Depois eu me olhava no espelho e eu via um jovem adulto que tinha engordado. Depois, aos 43 anos, eu me olhei no espelho e vi, naquele tempo ainda era meia-idade, né? Hoje em dia que o cara leva a adolescência até os 40. Mas naquele tempo eu era um homem de meia-idade, que tinha emagrecido 45 anos e de repente tinha visto a minha face adolescente aparecer no meu rosto de meia-idade. Eu vejo às vezes imagens minhas de 10 anos atrás, parecia um homem jovem. Eu vejo agora e percebo como ano após ano você decai, porque a aparência deste mundo passa. Olha o mundo. Há 60 anos atrás era um mundo, há 50 anos atrás já era outro. Há 40 anos atrás era outro já. Há 30 anos eu pensei que já era o futuro, ainda era passado. Há 20 anos eu achei que a gente tinha entrado no futuro no ano 2000 e ainda não. Em 2010 eu senti que a gente começou. E em 2020 eu tenho certeza que a gente está dentro. E a aparência geopolítica do mundo mudou, e tudo passou, e todos passaram. No ano passado morreu tanta gente conhecida que eu tive que fazer um exercício renovado de aprendizado sobre como lidar com a brevidade desse tempo. O tempo se abrevia. E é preciso aprender a amar com desapego. Tem muita gente me vendo aqui sofrendo todas as misérias e mazelas, porque acham que amam, mas não sabem o que é amar, não amam. São apenas idólatras do apego.
de posses, de bens, de dinheiros, de propriedade, de direitos, de honra, de dignidade, de preferência, do que quer que se queira escalar como escala de valor ou significado. E sofrem, mas como sofrem? Se você for ver do que a humanidade sofre, sofre de apego. De apego. Morre um filho, uma filha, a pessoa desiste da existência. Eu vejo casais que me anunciam que estão grávidos, vão ter um filho. Aí com 5 meses há um problema, eles perdem a criança e depois eu encontro 1 ano com eles após isso, em algum lugar, e eles dizem, a gente não aguentou o trauma da perda e nos separamos. Porque não sabem nem o que é amar, não têm a menor ideia do que é isso. O amor, quanto mais desapegado, mais resistente. Quanto mais desapegado, mais resiliente. Quanto menos proprietário, mais perene. Quanto menos possuidor, paradoxalmente, mais fidelidade tem. Quanto menos se arroga a dominar, mais conduz pelo respeito. É tudo diferente do que se ensina. Porque esse amor que eu estou descrevendo é segundo Jesus, segundo o Evangelho. Não é segundo essas novelas que vocês assistem, nem os filmes, nem os poemas que vocês leem, que são tão cheios de amor, que são capazes de ou matarem ou se envenenarem de dor. Eu não conheço nenhum amor que se envenena de dor. Eu já vi gente querer demonstrar amor se matando de verdade. E apenas me provaram e me provavam que não amavam. Porque o verdadeiro amor não quer te deixar como legado nenhuma culpa suicida. Especialmente quando se trata de gente adulta. Eu não estou falando de adolescentes. Eu estou falando de adultos lúcidos, que no desespero das paixões patológicas, dizem, eu vou me matar para deixar esse legado enfiado como uma espada da morte no peito dela ou no peito dele. É muito mais dele, porque a maioria das vezes são elas que ainda fazem. Mas não é amor. Aí no meu portal, se você escrever o que é amor, você vai ter tanta resposta para aprender, para aprender. Aí você diz, mas para que eu preciso saber o que é amor? Porque, meu querido, minha querida, isso muda tudo. Isso te faz forte. Isso te faz resistente. O amor te dá poder. O amor é poder. O amor é o maior de todos os poderes. O poder mais forte do que a morte, ressuscitar dos mortos. Amar é poder. Olha, 3.367 em 187 páginas, não dá nem para você ler. Mas entra aí. Sabendo disso, tem gente que associa amor à fraqueza. Amor é poder. Quanto mais eu amo, mais eu posso. Quanto menos eu amo, menos eu posso. Amar é poder. E tem gente desistindo do poder do amor todo dia. O amor está se esfriando de quase todos. Mesmo dos melhores seres humanos, você vê que a maioria não está melhorando. A maioria teve no passado o seu melhor e tem no presente a sua decadência.
Porque, como Jesus disse, o amor está se esfriando. E tem pouca gente se tocando. E quando você fala, parece que é a conversa de um careta. O que ressuscitou Jesus de entre os mortos foi amor. O que trouxe os que mantêm o mundo vivo e funcionando até aqui é amor. E sem amor, tudo já estaria extinto no meio de nós. É o amor de pai, de mãe, de estranhos, de humanos anônimos, aquilo que ainda salva a terra. Mas está acabando. E enquanto isso, você chama os seus apegos, suas possessividades, suas dominações, suas vampirações de amor. E são a antítese, o oposto do amor. São tudo aquilo que o amor não é. E Jesus disse que era para a gente aprender a amar como Ele nos amou, de modo que eu não estou aprendendo a amar com Romeu e Julieta, nem com o Pequeno Príncipe, não estou aprendendo a amar com Salomão, nem com Davi, não estou aprendendo a amar com o perfume de mulher, não estou aprendendo a amar com nenhuma das obsessões de desejo da civilização humana. Eu só aprendo a amar com quem teve a coragem de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Esse é o amor. Esse amor se santifica na verdade. E esse amor faz de mim um ente poderoso. Porque no verdadeiro amor não habita medo. E se eu não tenho medo, porque eu ando nesse amor, nessa confiança, do amor dele por mim, não do meu amor por ele, porque foi ele que me amou primeiro, quando eu tenho essa confiança e na fidelidade desse amor eu ando, eu sou imbatível, eu sou invencível, eu sou invulnerável. As pessoas podem até me matar, mas não tiram nada de mim. O amor em Cristo Jesus me faz invencível e lança fora todo medo e me enche da coragem para viver. Senhor Jesus, ajuda-nos a querermos provar e experimentar o poder do amor de Cristo, desse amor valente, deste amor que confia na tua fidelidade para conosco e não na nossa irrepreensibilidade para contigo. Ajuda-nos a crermos neste amor que, instalado em nós, é um escudo que lança fora todo medo. E dá-nos essa força para viver. É o que eu te peço em teu nome, Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém e amém.